Olá para todos, eu sou Alexandre Freitas, esse é o nosso canal de arte e vamos aí para mais uma aula do nosso farol, tá? Aqui está ele, esse é o nosso farol e a gente vai entrar aí para mais uma etapa, aula 3. A gente vai trabalhar agora uma fase chamada acabamento, tá? Anota aí, o nome dessa próxima fase é uma fase chamada acabamento, onde nós vamos trabalhar mais uma camada de tinta nessas partes aqui para poder depois encerrar o quadro. Então eu vou começar pela parte do céu, que é o último plano, tá? Lembrando que nessa fase a gente ainda usa o diluente em quantidades menores. No caso, vocês lembram que na fase passada a gente colocava diluente e a tinta chegava a escorrer na paleta. A diferença é que agora você vai colocar o diluente, mas a tinta não vai mais escorrer na paleta, tá? Então essa é a fase, a característica principal para trabalhar essa fase aí. Então, sem perder muito tempo, eu gostaria de convidar vocês para curtirem, comentar e compartilhar. E se você não for inscrito ainda no canal, inscreva-se e clica aí no sininho para você estar sempre atualizado. Todos os dias eu estou colocando vídeo agora no canal, aumentando a nossa produtividade aí nos vídeos, tá? E também tem o grupo de membros, tá? O clube dos membros aí, para quem quiser ser membro do canal e ter acesso a conteúdos exclusivos. São muitos conteúdos exclusivos, tá? Vai valer a pena aí ser membro do clube dos canais, tá? Embora eu explique bem para o pessoal que não paga, mas tem muita coisa exclusiva, né? E os valores para os membros é R$ 7,00, R$ 40,00 e R$ 99,00. Então você pode entrar como patrocinador do canal e ajudar o canal aí para seguir em frente, tá bom? Então eu vou pegar aqui o branco e o azul só, não vou precisar trabalhar com misturas ainda, porque essa ainda é apenas mais uma camada de tinta. Nessa camada a gente ainda coloca um pouco de diluente, porém pouco, tá? Porém pouco. E aí você vai pintando em direções aleatórias, não tem um sentido. Você vai produzindo essa parte azul com branco, tá? Só azul e branco, não precisa ainda não precisa colocar outras misturas. Coloca um pouco mais de branco do que de azul para o céu não ficar escuro. Você pode tocar lá no diluente pouco, tá? Só um toque no diluente, não mais do que um. É como se na fase de mapeamento você pudesse entrar com o diluente e o pincel no diluente 3 vezes para tocar na tinta. Quando chega nessa fase você só vai enfiar o pincel no diluente uma única vez e trazer para cá, só uma vez. Então a quantidade de diluente vai ser bem menor, né? Eu vou aumentar o pincel, vou pegar um pincel maior para a gente acelerar. O tamanho dessa tela é 30 por 50. 30 por 50. Teve uma pessoa que me perguntou sobre o tamanho dessa tela. Eu não respondi escrito, mas se essa pessoa continuar acompanhando aí as lives, ela já vai saber o tamanho, que é 30 por 50. Vou molhar aqui um pouquinho mais. Não pode escorrer, tá? Se escorrer é porque tá errado. Se escorrer é porque você está na fase anterior. Você não está na fase de acabamento, você está na fase de... Esse pincel aqui ele não está segurando bem o diluente. Espalha bem a tinta, fecha bem a trama da tela. Essa questão de pintar mais de uma vez, galera, isso não é bom só por questão de ter um bom acabamento. Assim, de a pintura ficar bonita. Tem questão também de fechar a trama da tela, ó. A diferença é que a trama ainda está muito aberta, agora a trama está ficando bem fechada. Essa técnica, ela tem um nome. Essa técnica de camada, eu sempre chamei ela de gordo sobre magro, tá? Então você entra com as camadas magras e depois você vem com a camada gorda. Como assim gorda, professor? Gorda quer dizer pura, não diluída, ela bastante homogênea ou bastante pura, tá? Então a última camada a gente vai aplicar a tinta sem nenhuma diluição, que é quando entra o milho, tá?
que é quando entra o mídio. Aqui não entrou o mídio, aqui está entrando ainda o diluente, o mídio só entra na última camada. Eu tenho uma aluna que ela pintou a tela, queimou a tela, depois ela passou o mídio e foi pintar. Aí eu perguntei a ela, por que você passou o mídio na tela? Ela disse, não, porque você ensinou assim. Eu disse, não ensinei assim. Não ensinei assim, eu não pinto assim, como é que eu vou ensinar assim? Você se confundiu. O mídio você só coloca no final, na última fase. A gente fez uma queima, fase 1. A gente fez o esboço, fase 2. A gente fez o mapeamento, fase 3. A gente está fazendo um acabamento, fase 4. E o final é a fase 5, é o acabamento final. Se a gente fosse construir uma casa, eu chamaria a queima de terraplanagem, eu chamaria o esboço de base, que é a base da casa, que é onde as paredes vão subir. Essa fase seria o esboço. O mapeamento seria as paredes, o reboco seria o acabamento e a pintura seria o acabamento final. Então, com a mesma quantidade de passos que você dá para construir uma casa, é a mesma quantidade de passos que você dá para pintar um quadro. Então, se você se ligar nisso, você vai entender todo o processo. Aí você vai entender que pintar é a mesma coisa de construir, tá? É a mesma coisa de construir. O passo a passo é o mesmo. Então, você na verdade não pinta um quadro, você constrói um quadro, tá? É uma construção. Por isso que eu pinto conversando, galera. Não perco a concentração. Por quê? Porque é um processo, né? É um processo, já está tudo memorizado. Eu já sei que eu tenho que fazer primeiro isso, segundo aquilo, terceiro aquilo, quarto aquilo, para no final chegar no resultado. Então, não é uma coisa intuitiva, tá? Não é uma coisa intuitiva, é uma coisa que já tem uma ordem, né? É como eu falei, é como construir uma casa, tá? É muito parecido com o processo de construção de uma casa. Muito parecido. A casa, a construção tem esse processo. Terraplanagem, que é o preparo do solo, né, para a pintura. Terraplanagem. Depois vai ter a base, que é a planta, né, a base. Depois vão ter as paredes. Depois vai ter o reboco e por último a pintura. 5 passos. Na nossa pintura é queima, esboço, mapeamento, acabamento e por último o acabamento final. Esse é o processo, tá? E é o processo que eu ensino. Mas, Alexandre, eu vejo tanto professor aí pintando direto. Pois é, eu também já pintei direto. Eu passei muitos anos pintando direto e eu não gostava do resultado. Quando eu botava a tela contra a luz eu via várias brechas. Às vezes a tinta ficava patinando, eu não conseguia fazer a cor, o quadro ficava meio acinzentado. Então, por esse motivo, né, por tentativa e erro, eu fui vendo que o resultado não ficava tão bom quanto eu gostaria. Por isso que eu mudei, tá? Por isso que eu mudei. E convido vocês também a mudar. Não precisa fazer degradê, não precisa fazer nada, tá? É só colorido mesmo, só que agora com uma certa qualidade, né? Agora com uma certa qualidade. Porque essa fase a gente já chama de acabamento. Não precisa de degradê nenhum.
Não trabalhe o farol até que o céu esteja totalmente pronto, tá? Só quando o céu estiver totalmente pronto é que a gente vai poder trabalhar o farol. Lembrando que o farol tem 3 vezes e meia o tamanho da casa. Então você vai medir a casa, vai colocar 1, 2, 3,5. Um pouquinho mais de 3,5, quase 4, tá? Então meça o tamanho da casa. E você pode usar uma régua, tá? Se por exemplo daqui para cá der 3, então seria 3, 6, 9, ou 3, 6, 9 e bote aí mais 2 centímetros, 11. Então você vai fazer essa medida aí, 3 vezes e meia, tá? Ou 4, pode colocar 4 se quiser também. Mas tem que se ligar para o farol não ficar nem muito alto nem muito baixo. Entre 3,5 e 4 vezes o tamanho da... Tá respingando aí, porque esse pincel não está absorvendo muito bem o diluente. Ele está soltando o diluente. Deixa eu dar uma limpada aí com o pano. Mas eu comecei com ele, eu vou continuar com ele. Fazer assim, para ele não soltar mais. Pronto, fechei todo o azul do céu. Ainda não é o céu propriamente dito, a gente ainda vai trabalhar o degradê. Esse céu ainda vai ficar bem mais bonito, tá? Agora vamos trabalhar aquela partezinha ali. É a única parte que falta. Só estou usando azul com branco, não estou usando vermelho nem amarelo nem nada. As cores são essas aí: amarelo indiano, verde esmeralda, azul cobalto, alizarim e branco de titânio. A gente está usando só essas cores, tá? Não estamos usando aí mais nenhuma. Então não precisa daquele monte de marrom, não precisa daquele monte de amarelo, nem aquele monte de verde, nem aquele monte de vermelho. Só um de cada aí já vai resolver nosso problema, tá? Lembrando que a gente está aí com o clube de membros, galera, com muita aula exclusiva. A gente vai preparar muito material para o pessoal que for membro. E você pode se tornar membro pagando só R$7 por mês. É muito pouco, né? É R$7 só. É muito pouquinho para quem vai aprender tanto, né? Geralmente um curso de pintura custa 200, 300, 350, 280, 170, 180. E você vai pagar só R$7 por mês. Como é que a pessoa pode perder uma oportunidade dessa? Eu não consigo entender, tá? Você vai ter tudo explicadinho, mastigadinho, pagando R$7,40, depende do conteúdo que você queira, porque a gente vai criar conteúdo também só para o pessoal que vai pagar 40 por mês. E também tem outros privilégios, né, para quem puder pagar um pouquinho mais. Mas quem pagar 7 também vai ter acesso a muita coisa, tá? E você vai se tornar um patrocinador do canal. É você que vai fazer o canal continuar. Porque assim, caso contrário, eu vou ter que voltar da aula, né? E aí eu vou ter que diminuir a quantidade de aulas, vou ter que diminuir a quantidade de lives. Por isso que você entrando, você se torna um patrocinador do canal. Aí o canal vai continuar com essa força, né? Com essa pegada de muito conteúdo. Beleza? Então, galera, a gente terminou aqui essa parte do céu. Agora eu vou dar uma carreirinha na parte da água. A água é a mesma cor. Só que agora
Agora a gente vai... Olha a tinta que eu estou aqui vendendo, já estou usando, ó. Van Gogh, branco de titânio da Van Gogh. Muito boa mesmo. Agora eu vou partir para a água. A água é a mesma cor, branco, azul. Só que agora não é só azul, né? Agora vai entrar, além do azul, mais azul, que é o azul do céu. Então essa cor aqui é a mesma cor do céu, o mesmo azul, o mesmo branco. Só que agora eu vou pegar verde esmeralda e um pouquinho de alizarinho. Não entrou amarelo, tá? Não entrou amarelo porque o amarelo entrou pelo verde. Um pouquinho de alizarinho, tá? Azul, verde, vermelho e branco. Deu para entender? Azul, verde, vermelho e branco. Azul e branco, vermelho e verde, né? Vou colocar um pouco mais de verde, um pouco mais de azul e um pouco mais de vermelho, porque eu estou vendo que o mar lá no fundo ele é um pouco mais escuro. Por isso que eu já estou escurecendo aqui, acrescentando mais azul, verde, vermelho e menos branco, porque o branco é quem dá a claridade. Ó, toquei aqui, achei que ainda ficou muito claro. Vou aumentar a quantidade de azul, vou aumentar a quantidade de verde e vou aumentar a quantidade de vermelho. Pronto. E aí já deu a cor que eu queria. Alexandre, por que você não usa azul ultramar? Porque o azul que tem que refletir na água tem que ser o mesmo azul que você usou no mar. Afinal, quem está refletindo na água é o mar, é o céu, desculpa, é o céu que está refletindo na água. Então, o mesmo azul que você usou no céu é o mesmo azul que você vai usar na água, porque é o mesmo azul que está refletindo, não é outro. Então, se você usa outro, não vai haver uma conversa entre o céu e o mar, tá? Eles vão ficar diferentes um do outro. Então, o azul que está no mar é o reflexo do azul que está no céu, por isso que tem que ser o mesmo azul. Se você usar azul ultramar no céu, você vai usar azul ultramar na água. Se você usar azul cobalto no céu, você vai usar azul cobalto na água. Então, o pensamento é mais ou menos esse, tá? De continuidade, né? O mesmo azul que trabalhou num lugar vai trabalhar no outro. Ok? Deu para entender? Não é só questão de memorizar, é questão de entender. Você pode dizer, o mar pinta de azul cobalto e azul e verde esmeralda, um pouquinho de alizarim carmim ou magenta com branco. Aí você pode decorar, mas não vai ser todo o mar que vai ser assim, né? Aí você vai cometer um erro, então você não é para você decorar, é para você entender o processo. Ok? A gente ainda vai ajeitar essa linha do horizonte, né? Ela está um pouco tortuosa. A gente vai deixar para ajeitar na próxima, que a gente for fazer um céu definitivo. Então, com isso eu vou ter cuidado para não deixar gordurinha de tinta aqui, ó. Gordurinha. Quem é que sabe o que é gordurinha de tinta? É aquela massinha quando você deixa, né? Você faz uma linha muito gordinha. Então, eu vou dar uma desmanchadazinha aqui para desmanchar o encontro entre o mar e o céu, para não deixar nenhuma gordurinha aqui, ó, nesse encontro, tá? Por quê? Porque ainda não é a cor do mar original, ainda a gente está fechando uma cor bem próxima, mas ainda não é exatamente ela. A gente ainda vai vir depois com outra cor e vamos fechar o mar de uma só vez. Também tem uma sujeirinha por aqui, descascando, né? Eu acho que a tinta está resseca em algum lugar. Pronto, quebrei aqui a gordurinha para não deixar nenhuma linha gordinha aqui. Beleza? Fiz aqui um esfumatozinho aqui. Pronto, agora eu vou dar uma olhadinha lá no diluente. Vou pintar e vou fechando a trama da tela. Lembrando que a cor do mar reflete a cor do céu. Você só vai acrescentar um pouco mais de vermelho e de verde para mudar um pouco, porque você tem influência de outras coisas além do céu, né? Tem as algas, tem o sal, tudo isso vai mexer com a cor areia, vai mexer com a tonalidade da água, não é só o céu. Então tem que ter o céu, tem, porque o céu também influencia, mas não é só o céu que influencia. Por isso que a cor do mar não é exatamente a cor do céu, mas tem que ter o azul do céu. Agora eu vou colocar um pouquinho de amarelo, um pouquinho de branco, porque houve uma alteraçãozinha aqui nessa parte, tá? Essa parte mais rasa,
Aqui já houve uma pequena mudança. E quanto mais perto eu chegar do original, menos eu vou precisar mexer na próxima aula, né? Menos, então quanto mais eu puder aproximar Quanto mais eu puder aproximar aqui da imagem, já desde agora, melhor. E aí eu já acrescentei aqui um pouquinho de amarelo na cor lá de cima e um pouco mais de branco. E já dei uma mudançazinha aqui na cor, para trabalhar o mar. Bom, vindo para cá eu vou acrescentar mais branco e já vou acrescentar um pouquinho mais de verde, que eu estou vendo aqui nessa parte, o mar um pouco mais verde. E aí eu já vou molhar um pouquinho no diluente, porque eu ainda não estou usando tinta pura. E já vou fazer uma pequena alteração aqui na cor. Então a cor aqui embaixo já mudou um pouco, já fez uma mudança. Agora eu vou acrescentar mais verde, azul com verde, um pouquinho de amarelo. E já vou fazer uma mudançazinha aqui. Quanto melhor, quanto mais perto eu chegar da cor original que está na referência, melhor. Se eu ver que já ficou pronta, deu certinho, fechou, já nem mexo depois. Por isso que a gente já chama de acabamento essa parte, porque ela já pode ser, uma parte dela já pode ficar como sendo o acabamento final. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui na imagem. Beleza, aí chegou. Pronto, eu vou puxar aqui um pouquinho para frente. Bom, nessa parte aqui da frente eu vou acrescentar o azul, mas eu vou colocar o amarelo, tá? O amarelo, porque aqui já tem uma influenciazinha da areia que está no fundo do mar. Ou seja, o mar aqui já é mais raso e aí a cor dele já sofre influência da areia que já começa a aparecer aqui. Então aqui já tem um pouco de areia querendo aparecer. Deixa eu usar aqui um pouco mais de azul. O meu azul já se foi, né? Vou colocar mais um pouco. Esse azul que é o azul cobalto. Verde e amarelo. Pronto. Aí eu vou molhar com o diluente, só o diluente. Não passo mídio, tá? É só o diluente mesmo. E já vou espalhando por aqui. A cor do mar aí já deu uma diferenciadazinha, já deu uma mudada, porque aqui já ficou mais raso, aqui já tem influência do fundo. Bom, vindo para cá eu vou acrescentar um pouquinho mais de amarelo e um pouquinho mais de branco. Então vai mudando aí as tonalidades do fundo. E aqui eu vou acrescentar um pouquinho mais de azul e verde. Vou diluir. Então é isso, galera. A gente vai parar aqui nessa parte do mar para o vídeo não ficar tão longo. Na próxima aula a gente trabalha essa parte aqui do porto, do farol. Eu insisto em dizer porto, né? Farol. Bom, então é isso. Desejo que vocês tenham gostado, tá? De trabalhar mais essa parte. Se você gostou, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Então até o próximo vídeo. Fique com Deus, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Fiquem com Deus.